Olá, aqui novamente o canal Márcia Luiz Conte Essa História. Eu peço àqueles que porventura venham assistir esse vídeo que se inscrevam no meu canal no YouTube, o Márcia Luiz Conte Sua História, e também possam dar like se gostarem do vídeo e se acharem bacana de compartilhar com alguém que tem as mesmas experiências, né, similares, que vá se identificar também. Eu peço esse pequeno auxílio, né? Porque é uma forma de eu estar mantendo sempre um contato com pessoas que tenham interesse em escutar essas falas, porque é muito bacana, né, a gente poder continuar ao longo da vida, mesmo depois da aposentadoria, a partilhar de percepções, né. Eu quero lembrar sempre que todas as visões aqui que eu coloco são extremamente subjetivas, são todas de um ponto de vista muito pessoal, né, e que não se colocam como a verdade. São verdades para mim, são as minhas perspectivas muito próprias, muito personalizadas, mas que servem para que as pessoas possam refletir sobre as suas próprias visões de mundo, suas próprias concepções sobre os temas aqui que eu levanto, né? E poderem também, através desses pequenos relatos, se reportarem, lembrarem das suas próprias histórias. Que isso é uma coisa muito bacana, né? Que cada vez mais a gente se interessa pela vida dos outros e muitas vezes, né, a gente esquece da nossa própria vida, da nossa própria importância e das coisas interessantes que a gente tem para partilhar, né? E essa é uma das concepções desse canal, né? Que toda a vida vale a pena ser contada, né? Todas as nossas vidas variam, né? Seriam livros, seriam filmes, seriam histórias bem interessantes, né? Cada um de nós carrega uma riqueza muito grande, inigualável, porque temos as nossas próprias perspectivas muito pessoais e que dão um novo cor para o mundo, uma nova cor para o mundo, porque muitas vezes a gente trabalha numa perspectiva muito de generalização, de padronização, né? E é interessante que a gente possa ter essa possibilidade também de ver a riqueza das nossas próprias experiências, da história que a gente construiu, né? Hoje, como eu tinha programado, eu já tinha aventado, a gente tem passado um percurso que vem lá da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, sempre na minha perspectiva, é claro, né? Sem nenhum compromisso com teorias muito aventadas atualmente na educação, mas são coisas que eu penso e que deixo aqui registradas, né? Muitas vezes eu penso também isso, né? Ninguém te pediu opinião sobre nada e você fica dando, fiz um canal para mim mesma, né? E que eu possa partilhar com quem gosta dessas mesmas ideias e dessas reflexões, né? Então, apesar de ser um exercício muito egóico, é uma forma de ser no mundo, né? E essa é a minha forma, né? Gosto de me expressar e de registrar, tenho prazer nisso, né? E não deixa de ser um registro para os pósteros da família, né? Porque cada vez mais a gente percebe que há um pouco interesse nas histórias pessoais. Eu noto na família que muitas vezes as pessoas não querem ouvir histórias antigas. Eu escuto muito dizerem assim para os idosos, já escutei essa história 1000 vezes. Puxa, é uma história bacana, né? Que se ele não falasse, não ficaria registrada, né? E eu acho que isso tudo é interessante, né? E hoje, então, que eu vou mexer, que eu já passei pelo Fundamental 1 e 2, hoje eu vou entrar no ensino médio, né? Esse nível de ensino, ele já mudou muitas vezes de nomenclatura, de perspectivas, né? Eu sou da década de 60, né? Nasci na década de 60, entrei na escola na década de 60, né? Antes de mim, as escolas tinham, assim, uma visão muito mais de restrição, né? Eu vou pegar pela escola do meu pai e da minha mãe. Quer dizer, todos entravam ali na escola primária e depois eles tinham que fazer um tipo de um vestibulinho, era um exame para entrar no que se chamava ginásio, né? Que seria a nossa quinta e oitava. E meu pai ainda conseguiu entrar, mas depois ele acabou ficando numa escola técnico profissionalizante e minha mãe, ela não conseguiu, porque tinha que pagar o cursinho para fazer esse exame e a minha mãe não conseguiu, né, ter o dinheiro suficiente para poder se inscrever nesse cursinho e preparar-se para os exames. Os exames eram muito exigentes, né? Então, frequentar uma escola pública era um grande privilégio. Então, uma escola altamente elitizada, em que as classes trabalhadoras não tinham acesso a essa escola, né? Então, elas tinham ali o básico, ler e escrever, para poderem também entrar no mercado de trabalho, serem uma força operativa,
mas não tinham esse direito de poderem ascender nos estudos, né? Teriam outra formação. Então, era ali, era a educação primária, o ginásio, e paralelo ao ginásio também começam a se estruturar os cursos técnico-profissionalizantes, né? Que seriam ginásios com uma perspectiva mais assim de formação para o trabalho. Então, os famosos ginásios industriais, que foram muito importantes na história da educação brasileira, principalmente no estado de São Paulo, cuja escola mais importante para nós, pública, foi o Escolástica Rosa, que está em ruínas, né? Necessitando grandemente que a população santista se mobilize junto aos poderes públicos para reestruturá-la, dar uma utilidade para ela importante, porque realmente ela carrega uma história muito grande, né? Seus alunos hoje dos ginásios industriais devem estar por volta de 70, 80 anos, e foram pessoas assim muito bem formadas, né? E apesar de ser uma escola com foco propriamente dirigido para o trabalho, para o mundo do trabalho, com pouca formação acadêmica, né? Pouca preparação para a universidade, mas encaminhava as pessoas para trabalhos, como vou dizer, talvez trabalhos mais estruturados, né? Trabalhos regulamentados. E de uma outra perspectiva, apesar de ser uma escola muito voltada para a formação de mão de obra, eu penso que do ponto de vista prático era uma escola, o ginásio industrial, muito interessante, né? Porque preparava as pessoas para o cotidiano pessoal. O que eu vejo em algumas escolas pelo mundo, as escolas canadenses, algumas escolas norte-americanas no seu currículo privilegiam coisas do cotidiano pessoal, e eu penso que a nossa escola oscila entre isso. Talvez escolas particulares, né, que tem uma opção maior de aulas diversificadas, valorizam bastante isso. E no caso da escola pública, tenho visto algumas iniciativas para esta questão mais prática de vida, mas muitas vezes com pessoas não propriamente qualificadas e talvez coisas não tão bem organizadas, né? Como se fosse aquela brincadeira que se faz entre professores, que se faz aula de bolo de pote, né? Que não é bem esse pensamento sobre uma escola prática para as questões da vida pessoal, né? Ainda mais no mundo que os jovens vão ter a sua vida mais individualizada. Hoje não existe mais aquela perspectiva de exploração da mulher, né? Ou não deveria, né? Em grandes parcelas da população ainda existe, mas em geral a mulher não vai mais fazer aquele papel que foi atribuído a ela de costurar, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos da casa. Hoje é uma divisão de tarefas. Então eu penso que a escola também deve se voltar para essas pequenas questões cotidianas dos cuidados, né? Com a vida pessoal. Jovens que moram sozinhos e precisam ter essa autonomia, né, para cuidarem de suas próprias vidas. Então eu penso que o ginásio industrial deixou uma marca grande, né? Eu pessoalmente tenho na família pessoas que frequentaram o ginásio industrial e que imediatamente foram absorvidas no mercado de trabalho e têm como eu digo, tiveram uma formação bastante fundamentada, né, para este setor, né. Eu já sou da época que a escola já estava nominada como primeiro e segundo grau. Então, o primeiro grau seria o ensino fundamental de hoje, né, o completo, e que era de primeira ou oitava série, e o segundo grau é o antigo liceu, né, ou ginásio industrial, né. Não, ginásio industrial não. Ginásio industrial seria o ensino fundamental 2. E é isso mesmo. Então, o liceu já era um ambiente mais preparatório para a vida acadêmica. Então, os liceus, né, que aqui no Brasil a gente chamava de liceu, era uma escola que era formada em torno, né, o seu currículo era formado em torno de disciplinas preparatórias para a universidade com uma forte formação intelectual, né? Então, o liceu era um local privilegiado de estudos, né? Ao lado do liceu, vocês tinham os cursos normais, que eram os cursos de formação de professores. E fora isso, os cursos técnico-profissionalizantes, que funcionavam principalmente nos ginásios, né? Já na minha época, os liceus se tornam um nome como se fosse escola, né? Então nós tivemos em Santos, nós temos, aliás, até hoje em Santos, duas grandes escolas que começam com o termo liceu, né? O Liceu Santista e o Liceu São Paulo.
Então são escolas que carregam essa nomenclatura, porém já com o sentido de escola, né, no sentido geral. E o curso normal, que formava professores, depois nesse período que eu estou já no atual ensino médio, né, na minha época, segundo grau. Então o curso normal passa a ser o curso magistério, que tinha tanto em escolas privadas quanto em escolas públicas na Baixada Santista. Formavam os professores de primeira a quarta série, entre o primeiro e o terceiro ano, e no quarto ano uma especialização de quarto ano para educação infantil. Então nós tínhamos professores que adivinham tanto das escolas públicas quanto privadas para serem professores. Hoje não existe mais essa possibilidade, né? Você vai se formar professor no curso de pedagogia para poder trabalhar com crianças desde a mais tenra idade até o final do ensino fundamental 1. E no caso do meu caso, a escolha foi pelo segundo grau. Então ali no finalzinho do ensino médio, perdão, ali no finalzinho do primeiro grau, né, que seria o antigo ginásio, nós tínhamos que fazer escolhas pelas escolas. As escolas consideradas mais fortes, no sentido de bons professores, de puxarem mais pelo conteúdo, que preparavam melhor para a universidade, eram as escolas mais disputadas. Tendo em vista que havia, naquela época, uma grande disputa das vagas, né, nas escolas mais bem avaliadas, você tinha que fazer um tipo de um vestibulinho. Inclusive tinha esse nome mesmo, vestibulinho. Nós fazíamos um teste para entrarmos nessas escolas, né? As escolas menos procuradas, elas estavam mais, com maior número de vagas, né? Havia menos problemas com vagas. E eu tinha um grande dilema, né? Apesar de dilema ser um problema de lógica, né? Eu estou usando no sentido corriqueiro da palavra. Eu tinha um problema para resolver. De um lado, um medo tremendo de fazer uma avaliação, eu sempre tenho essa sensação de que não vou conseguir, ou que não vou ser capaz, ou que aquilo é muito difícil, e o medo também de se pôr à prova. Quando a gente tem muita vaidade intelectual, a gente tem essa vaidade muito vinculada também a um medo de ser descoberto, né? A chamada síndrome do impostor, né? Não sei se bem nesse sentido que estou aqui colocando, mas você vai ter que encarar, né? Ter bem frente a você as suas dificuldades, suas deficiências, né? Com as quais a gente não quer lidar, né? Então, em vez de enfrentar tudo isso com uma grande disciplina de estudos, é muito mais fácil abandonar a possibilidade da avaliação. E nesse sentido, eu procurei uma escola que não tinha o vestibulinho e me matriculei nessa escola. À época ela se chamava Andradas, não sei ainda como está, era dentro do antigo BNH, né? E na época chamava Chaparral. E eu fui me matricular nessa escola. Escola muito longe da minha casa, muito longe. E me matriculei no período noturno, porque eu trabalhava já, havia iniciado a trabalhar no finalzinho ali do mês de, se eu não me engano, já no mês de novembro eu comecei a trabalhar na papelaria. Isso em 1978. É outro século, com certeza, né? Inclusive é outro século, literalmente. E ali fiquei uma semana. Minha família considerou um absurdo, porque eu até chegar ao Morro da Nova Sintra, uma viagem tremenda, né? Ali da ponta da praia, né? Do Aparecida, melhor dizendo, do Aparecida, no bairro do Aparecida, pegava no ônibus 61 até chegar no Morro da Nova Sintra, era assim, muito mais de 1 hora. E depois chegar em casa muito mais de meia-noite, e depois ainda ter que levantar cedo para trabalhar, e a minha família considerou que não era uma coisa saudável, e eu me considero privilegiada nesse sentido, né? Porque a minha família podia fazer com que eu ficasse em casa, né? Coisa que muitos jovens não tiveram essa oportunidade, né? O trabalho era uma obrigação, e quando havia essa dificuldade para os estudos do ensino médio, muita gente abandonava os estudos, né? Fazia a grande evasão escolar, e acabava que ficava com a sua vida de formação interrompida, né? E com também menos possibilidade de disputa de posições melhores no mercado de trabalho. E no meu caso, aí eu tive que procurar uma outra escola. O Primo Ferreira, à época, era uma escola que, além de ter o ensino, né, do segundo grau, ele tinha também cursos profissionalizantes, né? Então, uma escola muito disputada, o Primo Ferreira, ali entre a Vila Belmiro e o bairro do Marapé, né?
e eu não tinha nem a capacidade de pensar que eu poderia estar no Primo Ferreira, e havia uma outra escola também muito disputada, inclusive uma escola que eu já fiz um vídeo aqui, que é o Avelino da Paz Vieira, onde eu frequentei o 2º grau, que à época era uma escola que tinha um grande número de jovens com uma condição financeira bem acima da minha, e que buscavam o Avelino da Paz Vieira, porque era uma escola com excelentes professores, inclusive muitos que atuavam nos grandes cursinhos da cidade, como Objetivo, né, o Anglo, e muitos professores também da estrutura da rede municipal de ensino, da rede estadual, eles já eram, né? Então eu tive professores assim que eram famosos na cidade, né? Pessoas muito bem formadas e muitos com um caráter não só acadêmico de boa formação, mas também muito politizados. Então eu entrei ali na escola numa fila de espera, assim que tivesse uma desistência eu entraria, né? Porque eu não quis me submeter aos vestibulinhos e também não queria ir para as escolas menos avalizadas. É bom lembrar que neste período a matrícula não estava atrelada ao bairro que você morava, né? Então não havia uma decisão assim de matrícula que você deveria estar nos bairros próximos à sua casa. Então você procurava a escola que você desejasse, né? E aí sobrou uma vaga, alguém desistiu, a secretaria ligou para... Eu não sei, nós não tínhamos telefone à época, não me lembro como que essa informação da vaga chegou a nós. Não sei se deram o telefone do meu pai do trabalho, essa memória eu não registrei. Eu sei que eu entro no Avelino já com uma semana de atraso, né? Porque foi a semana que eu fiquei em outra escola, e até procurar ali a vaga com a minha mãe, eu fiquei no Avelino. Bom, essas são questões da minha história pessoal. Mas assim, a importância ali do Avelino, né? Eu penso que o Avelino foi uma escola, como eu já coloquei já relatei há 4 anos atrás aqui no canal, que o Avelino é uma escola muito importante, né? Muito importante mesmo, não só na minha formação e da minha geração, mas mesmo pelo que ela compunha, né? Então, ali naquela escola, nasce tudo de maravilhoso na minha vida, no sentido de eu começar a enfrentar esses medos, né? Essas dificuldades. Essa dificuldade dos exames, essa questão de enfrentar talvez a timidez, a ingenuidade. Então ali você vai despertando, ali é a adolescência, você já não é mais pré-adolescente, já está caminhando para a juventude, né? Então eu considero que ali, naquele período, eu fui da início da adolescência, né, que são os 15 anos, que se faz no primeiro ano, até o final, que no meu caso ali foram 3 anos de estudo, né. Nesse período, a escola era dividida entre setores primário, secundário e terciário. O primário era dedicado às ciências biológicas, o secundário era dedicado às engenharias e o terciário era dedicado ao comércio, né, e à literatura. Eu escolho o terciário, que seria a chamada humanas, né? Então nós teríamos ali as biológicas, as exatas e as humanas. Eu escolho as humanas. Escolho principalmente porque eu acreditava que, tendo em vista as minhas grandes dificuldades na lógica, na matemática, era melhor eu fazer um curso daquilo que eu gostava mais, que era ler e pensar nas questões humanas, né? Então o setor terciário fazia quem queria psicologia, fazia quem queria letras, pedagogia, né? E lembro que nesse primeiro ano do chamado 2º grau, nós tínhamos uma matéria chamada PIP, Programa de Instrução Profissional. Nesta disciplina, os professores traziam profissionais para falarem de suas carreiras, de como eles se inseriram na sua área de trabalho, para que nós pudéssemos escolher. E me lembro de vir alguém fazer a divulgação do ensino magistério, né? Do curso magistério, né? Do curso normal, antigo curso normal. E que depois voltou a ser normal também, porque esse curso mudou de nome várias vezes. E eu me lembro da minha resistência, né? Minha mãe nunca impôs nada, mas ela ficaria muito contente se eu tivesse feito um estudo para ser professora, né? Para crianças. Mas aquela visão do que faziam as professoras, se falava muito, na minha classe muitas meninas foram embora para o Canadá, né? A Escola Canadá, que era a escola mais famosa pública de Santos,
na formação de professores, enquanto que em São Vicente era o Martim Afonso, onde depois eu fui professora concursada. E no caso do Canadá eu tinha já um preconceito, não da escola, que a escola era muito bem falada na cidade, mas porque na minha cabeça a professora de primeira a quarta recortava florzinha, fazia brinquedinhos para as crianças, sabe? Eu não tinha a visão do que é a importância pedagógica dos materiais, né? Então, os professores estavam construindo materiais, mas não era essa visão que eu tinha. E havia aquela visão de que o professor de primeira a quarta não tinha uma visão intelectual, uma vida intelectualizada, né? Era um professor que vivia brincando com crianças. Evidentemente que depois, estudando pedagogia, eu descobri que não era isso. Mas a priori, né, antes da experiência, do aprofundamento, era essa visão que eu tinha do que seria o curso normal. E daí eu me mantive no curso terciário, né, e até o final do curso, como eu conto no vídeo anterior, um professor maravilhoso, o professor Gerson, de História e Geografia, no terceiro ano, sendo procurado por mim, que eu tinha dificuldade de saber o que eu deveria fazer da minha vida, que carreira eu deveria seguir, eu procuro o professor Gerson e falo para ele dessa minha dúvida, e ele fala para mim, você vai para casa fim de semana pensar qual é a coisa que você mais gostaria de mudar na vida, o que mais te incomoda, o que você gostaria de dedicar a sua atenção. Enfim, foi esse o conselho dele. Eu fui para casa pensando, afinal, o que eu gostaria, porque uma amiga já tinha escolhido o curso de letras, a amiga que eu citei no vídeo anterior, né, muito inteligente, intelectualizada, de muita cultura, ela já tinha escolhido letras. E eu estava ali perdida, né, todo mundo na classe já sabendo o que queria fazer, e eu ainda não tinha decidido. E aí eu comecei a pensar o que mais me incomodava, que eu não me sentia bem muitas vezes, e que ao mesmo tempo eu tinha coisas que eu gostava, era a própria escola. Né? A escola era realmente a minha vida, todos os momentos mais importantes eu vivi nas escolas. Das escolas encontrei meus amigos, professores que eu admirava, e tinha clareza na minha cabeça das aulas que eram mais maravilhosas, que depois eu vinha saber pelos estudos que realmente é o que ocorre. As melhores aulas são aquelas em que a gente memoriza, são aquelas que mexeram com a nossa afetividade, né? Que tiveram identificação com os nossos interesses, em que os professores conseguiram nos mobilizar, né? Em que proporcionavam experiências que a gente pudesse refletir, que a gente pudesse criar, e grande parte da escola não era isso, penso que ainda não seja. Então acaba destacando alguns professores em algumas situações, mas em geral era a escola que eu queria estudar. Chego para o professor Gerson, conto isso e ele fala para mim, você tem que fazer pedagogia. Ele falou, porque a pedagogia, você não vai ser aquela professora só de primeira a quarta, mas você vai ser um estudioso da educação. Você vai pensar estes problemas, né? Então o professor me abriu os olhos e pediu que eu fosse a uma universidade. Na época, Santos ainda não tinha universidades, eram faculdades isoladas, né? E que eu fosse procurar cursos de pedagogia para fazer esse estudo, né? E aí eu procurei o curso que eu pensei que fosse o mais sério, o mais bem estruturado, e fui até o que hoje é a Unisantos, né? Na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e fui à secretaria da escola e pedi o currículo do curso. Eu gostaria de ler as disciplinas que tinham, fiquei encantada com as disciplinas, porque tinha filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, e eu pensei que então esse curso me daria esse estofo, né, para poder pensar os problemas da educação, o que realmente foi verdade, e eu fiz esse curso que eu hoje, pensando em como está estruturado o curso de pedagogia, eu penso hoje que era um curso clássico, né, um curso de formação clássica, e que eu acho que foi importantíssimo para mim, né. Eu acho que a minha grande formação de pensamento, depois da literatura, está ligada a esse curso com as suas bibliografias, experiências e os professores, né? Que eu tive o privilégio de ter aulas fantásticas, e isso eu falo no próximo vídeo que eu organizar, né? Que hoje eu estou mais dedicada ao ensino médio. Então, essa questão profissional que já corria no curso, eu penso que ela determinou muito os caminhos do que a gente aproveitava, né? Alguma coisa assim de interessante, além dos professores, da escolha pelo setor que eu me dediquei, que é o terciário, a preparação para o curso de pedagogia, para o vestibular, eu me lembro muito de fuga de aula, né? Eu já fugia das aulas no Fundamental 2, né, que seria o
o antigo ginásio, né, na escola de primeiro grau, com a minha amiga para a biblioteca. E quando eu chego ali no ensino médio, né, no antigo segundo grau, eu também fugia de aulas que eu tinha pavor, como matemática, física, química não tanto, eu gostava muito de química, apesar de ter dificuldade nos cálculos, mas eu fugia muito das aulas de física e de matemática e ia para a biblioteca. Havia uma bibliotecária muito simpática, mas hoje eu penso que muito irresponsável. Mas como é bom, né? E aí, olha, eu vou comentar isso aqui sobre a irresponsabilidade. Uma professora minha, famosíssima, a professora Conceição Neves Guimarães, ela sempre falava, ao escudeiro, que era aquele que preparava a armadura, o armamento, né? Todos os equipamentos para o cavaleiro, né? Estou falando de Idade Média, e que ele cuidava também do cavalo. Ao escudeiro era proibido subir no cavalo. Mas para você ser escudeiro, você teria que dominar o cavalo. Perdão, para você ser cavaleiro, você teria que passar pela formação de escudeiro. Como pode um escudeiro que não pode subir no cavalo se tornar um cavaleiro, né? Então é justamente a formação vai pela o confronto das regras, né? Você não aceitar as determinações. E de uma certa maneira eu fazia isso, né? Para eu poder me tornar alguém que pensava em educação, eu fugia da educação, para poder me tornar um professor, eu fugia das aulas, e era uma forma de reação mesmo, né? De enfrentamento da situação que eu era colocada como aluna. Então, ela, de uma certa maneira, me ajudou nisso, né? Mas não podia fazer isso. Ela estava numa reestruturação grande da biblioteca, e ela então tinha algumas estantes que estavam deslocadas, ela me colocava escondidinha atrás de uma estante para eu ficar lendo. Ela era uma professora readaptada, não era uma bibliotecária de formação, mas ela me proporcionou grandes leituras, ela me orientava, e eu me lembro de eu ler ali muito Shakespeare. Era o autor que eu mais lia, ali entre 15 e 16 anos, era o que eu mais lia, então ali eu fiquei encantada por essa literatura um pouco mais densa, né? Claro que eu não li em português, sabe Deus que tipo de tradução, eu não leio inglês, eu não tenho nenhuma língua de domínio, né? Hoje em dia eu leio um pouquinho italiano, né? Espanhol muito pouquinho, mas inglês jamais. Francês eu li por causa do mestrado, mas já perdi todo o vocabulário, não sou capaz nem de falar uma frase básica em francês. Mas o inglês jamais, né? Nunca tive talento para inglês, uma grande dificuldade com a língua. Mas eu li esse Shakespeare traduzido, né, ali, e fiquei encantada tanto pelo teatro, né, quanto pelas problemáticas que apareciam nos textos, né, e é isso que mais me marcou, né, foi a leitura do Shakespeare ali durante o ensino médio, né, segundo grau. E uma segunda questão, que eu também já coloquei no vídeo de 4 anos atrás, é a questão política, né, ali nasce no Avelino da Paz Vieira a minha paixão pela política. Até aquele momento eu não tinha noção do que era, né. E por onde vem a política? Ela vem pelo próprio movimento estudantil, né, que é o que a gente vai chamar hoje de grêmio estudantil, né, e o grande debate entre as chapas do grêmio, né, inclusive com roubo das urnas, né, que eu já contei no vídeo anterior, que foi chocante, né, então uma direção que estava muito atrelada a uma perspectiva de direita vai e simplesmente todos sabiam qual era a chapa que ia ganhar, e no dia de abertura da urna vence a outra chapa, né? Que era a chapa defendida pela direção da escola e não pelos alunos e os professores mais combativos, né? Então essa foi uma primeira experiência assim, política na escola de participar dessa eleição como eleitora, mas estava muito atenta às propostas das duas chapas, né, que se apresentaram. E por um outro lado, a minha formação política também tem a ver muito com os amigos, porque ali eu encontrei amigos muito combativos, que já estavam em movimentos populares, que já estavam frequentando partidos, né? Porque temos que lembrar que em 79 nós vamos ter a abertura política, a anistia, né? Voltam para o Brasil pessoas como Paulo Freire, muitas pessoas importantes, é justamente em 79, quando eu estou entrando para o segundo grau, né? O ensino médio. E por esses colegas que estavam todos vinculados já ao início dessa mobilização toda, os sindicatos muito fortes, e eu, ao finalzinho do ensino médio, no início da universidade,
eu vou começar a frequentar reuniões políticas, não como filiada, nunca me filiei a nenhum partido até hoje, não sou filiada a ninguém, não gosto de ter rótulos, não gosto de ter compromissos nesse nível, né? Mas eu ia às reuniões do Partido dos Trabalhadores, né, para jovens, e aprendi muito política ali, e passei a panfletear logo no ano subsequente a quando eu termino o ensino médio, né, o segundo grau. Mas até aquele momento era apenas a discussão com os colegas, a descoberta de que existiam visões críticas de mundo, visões que me explicavam o mundo, e eu tenho um grande apreço por esse período. Inclusive um dos meus amigos desse período, que muito me orientou, ali do Morro da Nova Sintra, ele organizava inclusive caminhões que traziam gêneros alimentícios, né, para o morro, no que ele teve um conflito com os feirantes, porque os feirantes tinham um dia da semana que subiam o morro e faziam uma feira ali na Praça Guadalajara, em torno ali à igreja São João Batista, e esse meu amigo conseguiu esse caminhão que vinha do interior com produtos de trabalhadores rurais, né, independentes, que não eram grandes produções, a preços menores que os da feira. E isso deu um grande conflito, um problema político, e ele foi proibido de trazer esse caminhão. Então eu vivi muito isso para mim era muito interessante, porque eu via que havia, eu percebia, né, eu me conscientizava de que havia pessoas muito necessitadas no mundo, porque eu, apesar de ser de uma família pobre, nunca tivemos falta de alimentos em casa, nem de gêneros básicos, nossa vida era muito digna, então eu não tive essa experiência da miséria, né? E conheci pessoas que passaram por isso, e ali só que eu me dou conta desses problemas, né? Antes os problemas não me passavam pela cabeça. Então ali no ensino médio que eu vejo o mundo, começo a entender o meu próprio contexto, né? Do porquê que eu tinha sofria preconceito por algumas pessoas no primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Do segundo grau, porque eu estudava de dia. Eu tinha saído da escola noturna do Andradas e fui para o Avelino da Paz Vieira no período diurno, né? E isso me colocava com uma parcela da população que não precisava trabalhar. Então havia uma outra perspectiva. Quando eu vou para o terceiro ano, que é o noturno, eu vou trabalhar, já estou trabalhando novamente, né? Comecei a trabalhar numa sorveteria e ali eu vou ter contato com pessoas que estão no mundo do trabalho e no mundo da política e na política estudantil e que estão disputando o Grêmio, né, o centro acadêmico, enfim, é um mundo novo. Além disso, ao lado do Avelino, na Escola Santista, né, o Colégio Santista, famosíssimo, no qual eu tive inclusive 4 primos que estudaram lá, né, 2 primas e 2 primos que estudaram lá, escola muito bacana, de formação marista, né, e que hoje é uma escola que está encampada pelo poder público, né? Então é uma escola pública hoje, né? Integral. E ali, naquela escola, no Santista, durante o período noturno, funcionava o curso de jornalismo da atual Unisantos e da Faculdade de Comunicação. Então, aquele povo da Faculdade de Comunicação era muito politizado. Havia muita movimentação, eles faziam greves, manifestações, panfleteavam, e a nossa escola estava ao lado. Eu estudando à noite, eu tive bastante contato com eles. Inclusive, eles tinham não sei se centro acadêmico, diretório acadêmico, agora eu não vou lembrar o termo específico próprio, mas eles faziam shows, né? E ali eu assisti o meu primeiro show da minha vida com uma banda de verdade, que não era gente amadora, era gente profissional, que foi o 14 Bis. Né? Ali eu já estava apaixonada por Milton Nascimento, então aquela música estrangeira que eu consumi tanto no primeiro grau, ali no segundo grau ela não desaparece, mas principalmente o rock, que eu sempre fui apaixonada e sou até hoje por rock, mas e por algum tipo de música pop de alta qualidade, né? Stevie Wonder, por aí vai. Mas eu vou ficar muito interessada pela cultura brasileira, pela música brasileira. Então ali naquele período, eu vou estar muito apaixonada pelo samba brasileiro e pela música dos mineiros do Clube da Esquina, especialmente Milton Nascimento, e o 14 Bis, né? Que é um grupo batizado batizado no sentido de, não, apadrinhado, digamos, apadrinhado pelo Milton Nascimento, e que vai ter uma importância muito grande na minha vida. Inclusive, eu depois de velhinha,
vou me tornar participante do fã-clube do Flávio Venturini, né, que é o criador do 14 Bis. Então ali eu assisti meu primeiro show na vida, no Colégio Santista, ao lado do Avelino, né. Então era um mundo muito diferente, é um mundo que você começa a vislumbrar como é ser adulto, o que você quer, que estilo de vida você vai querer, o que você vai se dedicar, que profissão você vai querer. Então é política no sentido mais amplo, né? Não é só a política partidária, mas é a política no sentido de participar da vida, né? Ontem eu estava escutando um cantor italiano e ele estava justamente na música falando sobre isso, né? Que a vida não acontece nas casas, a vida acontece na rua, né? Então, algum conceito que a gente traz lá da Grécia Antiga, que é essa questão da polis, de ser político, de ser o cidadão político, o animal político, como diz o Aristóteles, né? Nós somos animais políticos. Então, a nossa vida é na polis, é na cidade, né? Então, quando a gente cuida muito bem da nossa casa, mas não cuida da rua, não cuida da polis, não cuida da vida política, a gente não consegue viver como cidadão, né? Um verdadeiro cidadão é aquele que tem a sua vida privada, mas ele tem um apreço muito grande pela vida pública, né? Pela vida de todos, para o bem de todos, né? Evidentemente que eu não vou defender a democracia grega, que era uma democracia altamente elitizada, né? E discriminatória, nem ao menos a democracia americana, né, que está ruindo totalmente, né. Eu sou adepta das ideias do John Dewey, então acredito numa democracia muito mais radicada na participação real dos indivíduos, né, não é o que a gente vê na democracia americana. Então a gente vê uma dificuldade com a construção do conceito de democracia que ainda precisa ser revisto, né. E eu penso que ali nasce comigo, ainda que eu não tivesse consciência teórica, esse desejo de que a vida fora fosse como a vida dentro. E um exemplo que eu dou disso é uma vez saindo com amigos, né, com colegas, ali no final do ensino médio para o início da universidade, saímos com um grupo muito assim, hippies tardios, né, porque o movimento hippie foi nos anos 70, mas hippies tardios que eu chamo. Era um pessoal muito ligado a teatro, a política, uma vida libertária. E um dos meninos que participava do grupo, que inclusive também estava no Avelino, na época que eu estudei, um chinelo dele rompe, um tipo de uma havaiana. E ele pega aquela havaiana arrebentada, joga no meio da rua e continua andando com a gente. Como se tivesse feito um grande movimento libertário. Eu lembro que aquilo me tocou muito, que eu pensei, tanta política, tanto desejo de mudança e suja o espaço público, aquilo me indignou, né? Então aquela cena me marcou bastante para saber o que eu quero da vida, né? Quer dizer, eu não quero rótulos, eu não sou hippie, eu não sou tradicional, eu não sou revolucionária. Quem sou eu, né? Então eu sei bem o que eu não sou. O que eu sou eu estou construindo a cada dia. Mas uma coisa que eu não sou é alguém que quer sujar o espaço público, né? Um exemplo bobo. Mas naquela época eu fiquei bem assim, decepcionada, porque eu falei, essa pessoa discute tanto a política, vamos fazer um mundo melhor para todos, mas uma coisa básica, eu penso que as coisas básicas, né? Quer dizer, antes de eu mudar o mundo, eu vou arrumar meu quarto, antes de eu arrumar o mundo, e aí eu estou me ligando muito à visão do Pestalozzi, né? Que a gente tem que mudar o indivíduo e a gente tem que se mudar, porque eu mudando a mim, eu mudo o mundo, né? Porque eu vou para o mundo com esse eu que eu mudei, né? Então, o cuidado com o espaço público, com a vida pública, né? Não vou jogar nada pela janela do ônibus, não vou. Imagine, os ônibus hoje têm até lixeiras, né? Coisa que não existiu na minha juventude. Mas eu vou cuidar da vida como eu cuido de mim. Eu vou votar com a consciência de que eu estou buscando a pessoa que vai trazer mais benefícios para todos, respeitosa com o que é o melhor que o humano traz e em tudo na vida, né? Cada escolha que a gente não faz em nosso nome, né? Mas a gente faz em nome de toda a humanidade, né? Quando eu falo, tô lembrando do Kant aqui. A minha escolha não é uma escolha individual só para mim, né? Mas quando eu faço uma escolha, eu estou sendo observada. E no meu caso, que sou espiritualista, eu não estou sendo observada só pelas pessoas que me acompanham, mas eu estou sendo observada também por quem está fora, né? E eu penso que toda atitude que a gente pode tanto prejudicar a vida das pessoas como melhorá-las, né? Eu ainda pretendo fazer um vídeo no futuro sobre esses meus pecados, né? Pecado é um conceito muito
judaico-cristão. Mas as minhas atitudes que prejudicaram pessoas ou que foram maus exemplos, né? Eu quero trabalhar um pouco com isso, porque eu penso que essa autorreflexão ela é necessária. Porque a gente às vezes toma atitudes para o nosso benefício e não pensamos no benefício do outro. Assim como eu tenho que ter o cuidado com o coletivo, né? Com a associação de pessoas, eu também tenho que ter cuidado com as relações individuais, né? Pessoa a pessoa. E a gente muitas vezes tem um discurso bonito pro geral e a gente não pratica no privado, né? E esse desejo de democracia que nasce nesse período do ensino médio, eu penso que ele também está atrelado a uma questão bastante importante, que é a gente não ter a democracia dentro de nós. Então, assim, a gente não tem esse valor, a gente não tem essa experiência, a gente tem que construir. Ela ainda está por nascer, né? Ainda está por ser feita, né? Eu penso que essa é uma questão que vale a pena ser pensada, né? Nas nossas relações, né? As dificuldades que a gente tem com os próximos, como você estabelece democracia na sua casa, na sua sala de aula, na sua relação com os pares, nos seus estudos, nas relações amorosas, é muito difícil, né? Então não é uma experiência tão fácil assim. Então eu não vou levar para o público que eu não vivo no privado, né? E no mundo hoje, que a gente fala tanto de hierarquias, né? Mulheres submissas a homens, que a gente, apesar de ter um trabalho grande do feminismo, há muitas ideologias que defendem isso, né? Que a mulher deve ser conduzida pelo homem, dominada pelo homem, respeitosa, o homem é a cabeça do casal, esse tipo de discurso que tem a sua validade dentro de setores religiosos, e eu penso que fora desse espaço religioso, de uma crença muito particular e privada, é quase que um absurdo defender isso no mundo público, né, na vida social. E como a gente, penso que do ponto de vista psicológico, o que a gente mais procura na vida é coerência, cada vez mais aproximar a vida privada da vida pública, para dar ao ser humano uma sensação de completude, de continuidade, né, de unidade. Essa é a grande dificuldade, né? Então daí o meu desejo de democracia, talvez porque falte muita democracia em mim, né? A luta pela não manipulação, porque eu manipulo muito. Então tudo aquilo que é a nossa sombra, né, que a gente tenta esconder, ela se manifesta, né? O Heidegger tem uma frase assim que a linguagem revela o ser, né? Eu posso não dizer para você em palavras o que eu penso, mas aquilo se revela num gesto, se revela num olhar, numa atitude, né, num comportamento, né? E muitas vezes na nossa linguagem, né? A gente tem um ato falho, como diz o Freud, né? A gente fala alguma coisa que não quer falar e ela sai sem querer, então a gente acaba se revelando, né? Então, só um pequeno exemplo que está sempre comigo, né? Eu tive um aluno, não vou citar o nome dele para não expor a pessoa dele, né? Uma pessoa assim fantástica, inteligentíssima, e que eu tinha uma prevenção já antes de conhecê-lo, né? Porque ele enfrentava os professores, essa é a questão, e olha, eu também enfrentei bastante, mas por questões como estou sem palavras, que eu fico emocionada com essa coisa, quando eu não resolvi esse problema, porque eu penso que eu fui muito além do que eu devia ter ido como professora. Insegurança, pronto, essa é a palavra certa, né? A insegurança, a síndrome do impostor, um aluno muito inteligente vai te revelar, vai mostrar quem você é, na sua limitação. Eu me lembro de fazer uma primeira aula, quando eu adentrei a sala que ele estava matriculado, eu adentrei a aula de uma forma muito tradicional, muito exigente, muito autoritária, muito determinadora. E aí um dia, no segundo ano, né, que a minha disciplina eram 2 anos, no segundo ano ele pergunta para mim por que eu entrei daquele jeito, né, se depois eu defendia tanto a democracia, as relações mais horizontalizadas, professor-aluno, eu falei para ele, eu fiz isso porque eu já sabia que você enfrentava os professores e eu evitei isso para colocar um limite, dizer que quem é a professora era eu, né. E aí ficou uma situação muito desagradável para mim. Realmente o aluno não, ele é, eu ainda vejo aí pela cidade, eu o sigo inclusive nas redes sociais,
uma pessoa fabulosa, né? Ainda falta encontrar com ele pessoalmente e pedir desculpas, né? Que a minha pequenez como professora, né, deu uma má visão de que um pedagogo faz. Então é isso que eu estou citando. A falta de democracia interior me obriga a procurar a democracia a todo momento, né? O excesso de autoritarismo em mim mesma faz com que eu deseje um mundo que não tenha tantos autoritarismos. Então é interessante isso, né? Como as nossas sombras se sobrepõem nas nossas atitudes, né? E essa é uma questão ainda que eu quero trabalhar mais e quem sabe, né? Se eu tiver oportunidade, ainda pedir essas desculpas sinceras a esse brilhante ex-aluno, né? Bom, essa questão então da frequência escola, eu penso que o fundamental foi isso, né? E a questão política aí se atrela muito a uma questão também das artes. Eu tive um professor, eu não me lembro nem que disciplina ele lecionava, do último ano, que era um professor que fazia teatro amador. Um teatro muito politizado, muito libertário. Então ele fazia as apresentações deles nos sindicatos de Santos e eu ia com os meus amigos assistir, né? Então, gente, foi assim um período assim maravilhoso, né? Eu imagino quantas pessoas podem lembrar disso tudo, né? Podem ter nas suas mentes também essas experiências, né? Como elas foram marcantes ou não, né? E se alguém não teve a oportunidade de vivenciar esse período escolar, olha, não existe limite de idade para se estudar. Eu tive alunos com 70 anos, 74, 75 anos, que não poderiam exercer a profissão, inclusive porque não poderiam tirar os registros, né, profissionais com essa idade, mas que sempre estudaram porque tinham amor ao estudo, né? E eu penso que se você não teve essa experiência de poder superar os limites da educação, né, e limites impostos, inclusive pela estrutura do sistema, que você volte a estudar. Hoje tem inúmeras possibilidades, não é, facilidades para se estudar. Se você tem esse desejo, o realize. Eu não acredito que só o estudo formal nos dê competência para sabermos mais, mas eu penso que o estudo formal, ele dá uma direção, um caminho, que não é o único, existem várias possibilidades, mas te dá um caminho, te ensina a desenvolver essa forma de aprender, né? A você saber como acessar as informações, como colocá-las em diálogo, e eu penso que isso é muito interessante, né? Bom, hoje eu vou ficar por aqui, porque o mundo do trabalho é algo que eu vou puxar mais quando eu entrar na universidade, né? Ainda falta discutir muitas questões do mundo do trabalho, porque eu vou passar por várias experiências nesse período, né? As questões da afetividade que a gente descobre nesse período, né? Os amores, as pessoas com quem a gente quer namorar, o que a gente quer conquistar, tudo isso é muito importante. Eu sempre acreditei que a maturidade emocional passa pela maturidade dos relacionamentos, né? Com as pessoas que a gente vai se apaixonando. Eu acho que isso dá muita maturidade pra gente. E ela vai nascendo com mais intensidade nesse período, né? Então é isso, eu agradeço muito quem acompanhou essa pequena reflexão, né? Eu penso que teria muito mais a dizer, mas eu gosto de falar espontaneamente, né? Eu sempre faço um roteiro, eu não sou leviana, né? Eu não venho fazer um vídeo sem ter feito um roteiro. Mas eu penso que eu gosto que o roteiro flua também, na medida da minha emoção, das minhas questões, como por exemplo essa do aluno, não estava programada e eu trouxe. Eu fico até com a voz embargada, né? Fico assim um pouco rouca, porque realmente não dá para viver se a gente não vive por inteiro, né? E eu quero sempre que a minha fala aqui no nosso canal, né, seja assim, seja muito espontânea e verdadeira, que ela diga realmente do que eu estou sentindo, né? É um verdadeiro amor. Eu espero a semana inteira para esse momento que eu tenho aqui, dos meus 50 e poucos minutos, que eu possa colocar aqui aquilo que me vai no coração, que eu tenho na minha memória e que eu acredito que ainda é importante para se discutir, né? Eu finalizo dizendo que essa escola que se construiu no meu período, que é a chamada escola democrática, que se abre para todo mundo, que as classes trabalhadoras chegam à escola, isso vai gerar ampliação do ensino médio, com a abertura de escolas, e que depois, com a baixa densidade demográfica e a grande evasão que continua havendo no ensino médio, eles diminuem o número de escolas. Eu só quero dizer que no mundo capitalista, que diz que as pessoas têm que estar sempre colocadas pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio desenvolvimento, se eu não crio situações para que elas possam
superar essas limitações, eu não estou deixando que ninguém possa vencer pelo próprio mérito, que não pode nem ao menos ser desenvolvido, né? A gente precisa de escolas, há muita gente hoje na internet defendendo que não se estude mais, isso não pode acontecer, e eu quero fazer essa minha pequena voz aqui, né? Eu tenho um canal com 200 e tantos inscritos, que para mim é um heroísmo. Eu sou uma simples dona de casa, então sou muito agradecida, né? E acompanho bastante isso. E eu acho que mesmo nos nossos pequenos grupos, nós temos que defender muitos estudos, né? Nós lutamos para que as pessoas possam ter a oportunidade. Se você não estudar para ter uma profissão, que você estude para poder ampliar os horizontes, para conhecer pessoas novas, para pôr em confronto as ideias que te dirigiram durante a vida, né? E a vida toda, como diz o Comênios, é um aprendizado, antes, durante e depois, né? Antes da gente adentrar esse mundo kármico, quando a gente sair dele e durante todo esse processo, né? Nós estamos aqui para aprender, tá? Eu desejo a todos uma excelente continuidade de semana, um grande beijo nos seus corações e até a próxima.